No mês passado, em novembro, a passagem de algumas frentes frias influenciou as condições do tempo sobre o Paraná. E ainda que a maioria tenha avançado de forma mais oceânica. Em novembro ainda, nós tivemos também a ocorrência de mais uma onda de calor e que atingiu vários estados do país, inclusive aqui o nosso estado do Paraná. As temperaturas mais altas no estado foram aqui no litoral. Guaraqueçaba registrou isso no mês passado, Registrou em novembro 42 graus. E em Antonina, 41,6. Foram as temperaturas mais altas registradas em novembro. Foram aqui no litoral. Guaraqueçaba com 42 graus e Antonina 41,6 graus. Foram os registros aí do CIMEPAR, Mauro. Pois é, estamos falando de novembro. Novembro. Nada com relação ao final de semana. Foi uma coincidência essa matéria falando do mês de novembro. O destaque de clima ameno aqui no litoral foi Guaratuba. Acreditem ou não, Guaratuba, balneário, foi um clima mais ameno ao longo do mês de novembro. A temperatura máxima do mês, 29,9 graus. O calor em Paranaguá, no mês de novembro, atingiu uma máxima de 37,7 graus. A máxima que a nossa cidade atingiu em novembro, 37,7. Em relação à chuva, nesse mês de novembro, Paranaguá ficou com 70% menos que na média. Então choveu menos do que o previsto para novembro. A expectativa para esse mês do ano. O Lisandro Jacobsen, que é o meteorologista do CIMEPAR, ele vai fazer um balanço do tempo, do que aconteceu em novembro. Um balanço meteorológico. O mês de novembro aqui na nossa região e no Paraná também. E o Lisandro vai trazer uma geral, uma expectativa, uma previsão para o mês de dezembro. Vamos acompanhar então, direto do CIMEPAR, o meteorologista Lisandro Jacobsen. No balanço meteorológico deste mês de novembro, tivemos chuvas acima da média climatológica em praticamente todas as regiões do estado, mas com ênfase na metade sul paranaense, onde choveu mais, praticamente o dobro em muitas cidades dessas regiões, o que impactou diretamente na elevação do nível dos rios, mantendo as cheias, principalmente na região de União da Vitória e outras cidades que sofrem com esses problemas com excesso de chuva. Também tivemos, ao longo deste mês, uma forte onda de calor. Entre os dias 11 e 12, as temperaturas ficaram muito altas no Paraná, assim como no fim do mês de setembro. Os recordes do ano foram batidos durante este mês de novembro em várias cidades, superando a onda de calor de setembro. E essas temperaturas mais elevadas também são influenciadas pelo fenômeno climático El Niño. Assim, como perspectiva para os próximos meses, é a atuação ainda desse fenômeno que impacta diretamente sobre a chuva e a temperatura em toda a região sul do Brasil. Para dezembro, é esperado chuva acima da média climatológica, especialmente nessas áreas mais da metade sul paranaense, principalmente na área de divisa com Santa Catarina. Enquanto que na metade norte, teremos chuva muito próxima do normal ou até ligeiramente abaixo em alguns municípios. Quanto mais próximo da área de divisa com São Paulo, a precipitação fica mais irregular. Mas o calor prossegue em todo o estado. O verão será quente e abafado e com as chuvas típicas do período da tarde, rápidas e isoladas na maioria das regiões. Com as informações do tempo, Lisandro Jacobsen, meteorologista do CIMEPAR.